Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Vascão, dia de Gigante da Colina, torcedor vascaíno. Hoje o Vasco entra em campo contra a equipe do São Paulo, jogando lá no Morumbi, né? O jogo é em São Paulo, jogo dificílimo, jogo decisivo para ambos. São Paulo está com 2 pontos a mais aí que o Vasco na tabela, está muito pressionado. Em caso de uma vitória do Vasco, o Vasco tem 10 pontos, a mesma pontuação do primeiro do Z4. O Vasco ultrapassa aí o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Vasco está com seu time completinho, graças a Deus aí. O time titular do Vasco está completo, sem nenhum jogador sendo aí desfalque, né? Nenhum jogador do time titular desfalcando. Todos os jogadores à disposição do técnico Fernando Diniz, exceto Paulinho, que teve uma virose ontem, né? No caso ontem não, né? O Paulinho está com uma virose há mais de 2 dias, para ser sincero, e o Paulinho não participou dos últimos treinamentos no CT Moacir Barbosa e foi cortado da lista de relacionado e é um desfalque, mas Paulinho é reserva. Falando aí do time titular, a gente não tem aí nenhum desfalque, não tem nenhuma baixa, está tudo sob controle para o técnico Fernando Diniz aí conseguir fazer o seu melhor, né? Conseguir escalar aí o time do Vasco para conseguir arrancar pontos de São Paulo, né, jogando lá no Morumbi. Sabemos que não é difícil, mas também não é impossível, até porque o time tricolor tem cerca de 8 desfalques, né? Seus principais jogadores aí estão desfalcando aí por lesão. No caso aí, Lucas Moura, também o atacante Caleri, né? O matador aí de São Paulo, o atacante Caleri, também desfalca o São Paulo por lesão. E também o meia, Oscar, é outro aí que desfalca o São Paulo por lesão. E muitos outros jogadores aí, né, que completam os 8 desfalques aí do São Paulo para essa partida contra o Vasco. O São Paulo, né, que também está muito pressionado. O técnico Zubeldia não tem vida longa lá no tricolor. Zubeldia vem sendo muito pressionado desde o ano passado, né, no comando de São Paulo. Zubeldia não consegue ter uma sequência muito boa no São Paulo, sempre deixa a desejar em alguma competição. Esse ano, por exemplo, na Libertadores, o Zubeldia, junto com o elenco de São Paulo, né, o time de São Paulo, que não é ele que joga, ele apenas escala, ele vem fazendo aí, né, junto com o time de São Paulo, uma boa campanha aí da fase de grupo da Libertadores. São Paulo já está classificado aí para os mata-mata aí da Liberta. Já no caso do Brasileirão, São Paulo oscila muito, não vem tendo aí boas apresentações. São Paulo está a 2 pontos do Vasco, né, que tem 10 pontos aí, que é a mesma pontuação do primeiro do Z4, para vocês terem ideia como está a situação do São Paulo, né? E a do Vasco também não está boa também, né? O Vasco também vem deixando muito a desejar, mas o Vasco contava aí, né, com o técnico Fábio Carille no seu comando. Então, boa parte dos jogos aí do Vasco nessa temporada, né, Campeonato Carioca, início de Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, tudo aí na conta do Carille. Fernando Diniz assumiu o Vasco aí há cerca de 1 mês, então a gente não pode vir aqui e querer crucificar, né, o técnico Fernando Diniz, até porque ele está fazendo aí, né, o seu melhor com o que tem, com o elenco do Vasco. O Fernando Diniz está extraindo muito dos jogadores, né? A gente vê exemplo de jogadores do Vasco, né,
Tietê, o próprio Ryan cresceu muito de produção, é o principal jogador do Vasco aí, né? No comando do técnico Fernando Diniz, o Ryan é o melhor jogador, é o jogador que está decidindo jogos, é o jogador que vem crescendo muito aí, né? A cada partida o Ryan vem evoluindo, graças aí ao dedo do Fernando Diniz, né? Que é um ótimo técnico, sempre soube trabalhar, né? Jovens promissores. A gente vê o Fernando Diniz, a trajetória da sua carreira, já revelou diversos jogadores promissores. Um dos jogadores aí mais falado, né? Que foi moldado aí pelo técnico Fernando Diniz, o próprio John Kennedy do Fluminense e também outros jogadores aí de São Paulo também, né? Que conseguiram crescer muito quando o Fernando Diniz era técnico do próprio São Paulo, e outros jogadores de outros clubes também, né? Que o Fernando Diniz foi treinador, cresceram muito a partir do momento que o Fernando Diniz era técnico. E agora o Fernando Diniz está fazendo o mesmo trabalho no Vasco, extraindo o melhor de cada jogador. O time melhorou muito, principalmente ofensivamente, né? O Vasco tem melhorado. A própria movimentação do time, troca de passes, né? É diferente. A gente tem gosto de ver o Vasco tocando a bola, o Vasco procurando criar, se movimentando, o time triangulando, fazendo tabelas, coisa que a gente não via com o técnico Fábio Carille. Isso a gente tem que dar os créditos aí, né, ao trabalho do técnico Fernando Diniz. E sem mais enrolação, Fernando Diniz vai ter todos os jogadores à disposição e vai contar com a escalação de Léo Jardim no gol, Lucas Freitas, João Vitor, Lucas Piton, PH, Hugo Moura, que voltou de suspensão, né? Hugo Moura esteve ausente no jogo contra o Bragantino, agora voltou para o seu lugar, né? Como primeiro volante e titular absoluto desse time do Vasco, ao lado de Tietê e também Felipe Coutinho, armando as jogadas ofensivas do Vasco, ditando o ritmo no meio de campo. Nuno Moreira na ponta esquerda, na ponta direita Ryan e Verratti. Esse é o time do Vasco, é o provável time do Vasco. Eu tenho 90% de certeza que será essa escalação que o Fernando Diniz utilizará contra o São Paulo. Outros jogadores que foram relacionados aí, né? Adson, Jair, Fusato, Vitor Luiz, também Luiz Gustavo da base, goleiro Pablo, Garré, também aí o Alex Teixeira. Todos esses jogadores foram relacionados aí, né? E se tiver mais algum passando batido, é porque eu esqueci, porque eu não estou lendo aqui, né, a lista de relacionados. Estou falando aqui os que eu lembro que foram relacionados, né, porque eu cheguei a ver a lista. E também o GB também, agora eu lembrei, o GB está relacionado aí, né, para fazer uma sombra aí pro Verratti. Ainda bem, né, que o GB voltou a ser relacionado. O GB, que é um garoto aí que tem muito talento, né, um jovem da base do Vasco da Gama. Atualmente estava jogando no Sub-20 e agora voltou aos profissionais. Senti a falta do Zuccarello, menino Zuccarello também. Tem que subir para os profissionais aí, não descer mais, né? Porque o Zuccarello é bola e o Zuccarello tem muito a evoluir, né? O Fernando Diniz poderia tentar testar mais para frente, né? O Zuccarello, ainda mais agora com essa pausa do Mundial, né? Cerca de um mês aí, o Vasco vai ter praticamente aí tempo para fazer uma boa intertemporada, né? Até porque vai dar férias para os jogadores, né? Mais ou menos aí 10 dias de férias. Após as férias, o Vasco vai fazer uma intertemporada
e é hora de ajustar, né? É hora do Fernando Diniz conseguir implementar todas suas ideias, né? Também testar esquemas, variações táticas, fazer tudo o que tem que fazer, né? Para deixar o time do Vasco tinindo. E agora com o reforço do nosso novo homem forte do futebol, o nosso novo executivo Admar Lopes, já mapeando o mercado, já traçando um planejamento, né, para as novas contratações aí que há de vir para o Vasco da Gama, né? Destaque de Alan Lescano, que é a bola da vez, que é o principal nome ventilado no Vasco, né? Os bastidores do Vasco contam com Alan Lescano como um reforço de peso, e de repente seria, caso o Vasco contrate Alan Lescano do Argentino Júnior, Alan Lescano seria um reforço de peso e o primeiro da era Admar Lopes como novo executivo do Vasco. Ainda tem outros jogadores, né, de qualidade, como no caso o argentino também, né, volante Lorenzo Scipione, do Tigres da Argentina. Também tem um artilheiro da Série B, Pedro Rocha. De repente poderia ser uma sombra para o Verratti, né? Até porque no mercado brasileiro é muito difícil você achar um jogador aqui no Brasil, né, para tirar a titularidade do Verratti. Seria quase impossível. E para disputar também vaga com o Verratti de titular, acho também que seria aí pouco provável, porque o Verratti é muito matador, o cara é diferenciado no quesito fazer gol. Então, no caso, acho que vale a pena, né, trazer um cara para ser reserva, para ser uma sombra do Verratti. Não seria nenhuma loucura da diretoria aí, né? E no caso, o meio de campo, né, que jogou muito contra o Vasco, do Operário, Gabriel Bosquilha, seria um jogador aí, né, para fazer uma sombra pro Coutinho, ou até mesmo disputar a vaga de titular do meio de campo do Vasco com o Felipe Coutinho. Gabriel Bosquilha é um ótimo jogador. E agora eu vou trazer aqui uma informaçãozinha, mas antes de trazer essa informação, eu vou terminar aqui de falar do futebol, né? Como eu deixei aí a escalação, o provável time do Vasco, os relacionados, né, e o provável time. Fernando Diniz vai escalar, né, esse time: Léo Jardim, Lucas Freitas, João Vitor, Piton, PH, Hugo Moura, Tietê, também Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Ryan. Esse é o provável time do Vasco. O São Paulo, que está muito desfalcado, sem seus principais jogadores, mas mesmo assim o São Paulo vai ser muito perigoso, né, jogando em casa ao lado de sua torcida. A princípio também tem informação que o Morumbi aí não vai ter casa cheia. Tempo frio em São Paulo. Se aqui no Rio de Janeiro tá frio, em São Paulo tá pior ainda. Então não vai ter aí um público muito grande, né? Mas vai ter aí apoio sim, né? Da torcida de São Paulo apoiando seu time, e a torcida do Vasco também de São Paulo com certeza vai estar ao lado do Gigante da Colina. E para finalizar, questão aqui do futebol e do jogo de hoje, né? A gente torce aqui muito para que o Vasco consiga fazer uma boa exibição, que o Vasco consiga trazer pontos de São Paulo. De repente aí uma vitória seria maravilhosa, porque o Vasco teria aí um mês, né, para conseguir ajustar tudo, né? Fernando Diniz, quando voltar de férias junto com o elenco do Vasco, botaria, né, o time para entrar no eixo aí, né? Ajustaria todo o elenco, né, com treinamentos e também com testes, né, variações táticas, entre outras coisas aí, né, para deixar o time mais entrosado e o time com uma qualidade melhor, né, e também um time mais confiante. Seria aí uma das metas aí, né, que o Fernando Diniz vai conseguir fazer, né, tendo tempo para treinar o time do Vasco.
Outra coisa aqui, né, o Vasco vencendo vai dar tempo para a diretoria, né, e também para o novo executivo conseguir, né, ter aí um ambiente tranquilo para trabalhar, principalmente também para conseguir aí fazer as renovações que estão pendentes. Léo Jardim, Jair, Puma, são jogadores aí que têm o contrato encerrando. O Felipe Coutinho também, o Vasco, e o novo diretor executivo, né, a diretoria, ambos aí fazer aí um bom planejamento para renovar com todos esses jogadores que tem um contrato encerrando no fim desse ano. O Coutinho agora, no caso, no meio do ano, né? Mas o Coutinho já sinalizou que vai continuar no Vasco. O Coutinho vai abrir mão de cerca de 1 ano de contrato com a Aston Villa e vai continuar no Vasco, né? É uma ótima notícia, apesar que o Coutinho ainda não performa, né, em seu mais alto nível, né? Mas ainda é muito importante. Mesmo assim, estando abaixo, é muito importante para esse elenco do Vasco. E o Coutinho ficando e conseguindo, né, pelo menos, renovar com o Léo Jardim, já é um passo muito grande, um passo muito importante que o Vasco vai dar, né? Ainda tem um Paulinho também, já ia me esquecendo, mas não passou batido. Renovar com o Paulinho, Jair, Puma Rodrigues seria também interessante, né? O Vasco não perderia nenhum jogador. E o executivo, né, vindo para trazer aí novos reforços para fortalecer esse elenco, né, para encorpar o elenco do Vasco, para fechar o elenco, para a gente jogar até o fim de 2025 e não ter nenhuma surpresa negativa, né? Pelo contrário, o Vasco conseguir aí fazer um ótimo Brasileirão, Copa Sul-Americana e uma Copa do Brasil digna também, né? E é isso. Deixe seus palpites aí pra gente encerrar o vídeo, né? Meu palpite aqui é 2-1 Vasco. O Vasco vai ganhar do São Paulo jogando no Morumbi. Esse São Paulo que está super desfalcado, mas é um São Paulo que não está morto. Basta ter que tomar muito cuidado que o São Paulo é traiçoeiro jogando em casa. Os jogadores que jogarem, né, principalmente muitos jogadores da base aí, né, vai participar dessa partida contra o Vasco. Eles vão dar o sangue, vão jogar muito para fazer com que o São Paulo ganhe, né, do Vasco. O Vasco tem que entrar ligadão, o Vasco sem nenhum desfalque, o time perfeito. Espero que todo mundo performe na mais alta qualidade, né? Que o time do Vasco renda dentro de campo e que consiga o resultado, que é o mais importante. Não adianta jogar bem e não conseguir o resultado. Seria aí uma catástrofe, porque a gente vai ficar um mês parado, né, para essa pausa aí, para um Mundial de Clubes. Num Z4 seria horrível, né? A gente ficaria muito triste. Mas é isso, torcedor. É isso. E agora falando aqui mais um pouquinho de contratações para a gente fechar o vídeo. Tem uma informação que saiu que o Palmeiras, né, tinha sinalizado 40 milhões pelo Alan Lescano e foi recusado pelo empresário de Alan Lescano. A situação é a seguinte: Alan Lescano tinha sido oferecido ao Vasco. O empresário do jogador, né, abriu mão aí de uma grana preta, diminuiu até o valor, né, vendendo por 2 milhões mais ou menos de euros, cerca de 50% do jogador, né, 2 milhões de euros, sendo que Alan Lescano no Transfer Market está batendo aí cerca de 6 milhões de euros. E no caso, né, o empresário de Alan Lescano está dando aí uma preferência para o Vasco pela questão da minutagem do jogador aqui no Vasco. Alan Lescano com certeza teria uma minutagem muito maior do que no Palmeiras, né? E isso está sendo bem visto pelo staff de Alan Lescano, e a tendência
é que Alan Lescano venha jogar no Vasco, né? E também a gente tem a possibilidade aí, no caso, de sinalizar com dinheiro, né, pro Argentino Júnior e também oferecer algum jogador como moeda de troca. E o que vem na cabeça, o Juan Esforza, jogador tem perdido muito espaço, né, nesse elenco do Vasco e poderia ser utilizado aí como uma boa moeda de troca para trazer Alan Lescano para o Vasco. A gente mandaria o Juan Esforza, né? E no caso aí, daria também uma compensação financeira para o time do Argentino Júnior, né? Até porque Juan Esforza está em baixa no Vasco. Juan Esforza quase não vem sendo utilizado e no decorrer do tempo, né? O tempo vai passando, Juan Esforza vai desvalorizando devagarinho aí, né? E isso é muito ruim. O Vasco tem que aproveitar o interesse do time argentino de negociar Alan Lescano com o Vasco e tentar negociar, né, uma troca, mandando o Juan Esforza para lá e apenas pagando mais uma parte aí em dinheiro, né? Até porque o time argentino vai querer grana. Alan Lescano vive uma fase maravilhosa, jogador de qualidade, um jogador que mete muito gol, um jogador que joga em múltiplas funções, joga como ponta direita, como meia direita, meia esquerda, meio campo, já jogou como volante também e centroavante, faz gols nas diversas posições, né? Já fez gol como ponta direita, como meio de campo, como centroavante. É um ótimo jogador, tem muita qualidade mesmo, Alan Lescano. E eu acho que seria uma boa o Vasco tentar fazer uma troca, né? Mandar o Juan Esforza para lá e dar uma compensação financeira para o Argentino Júnior. E eu acho que todo torcedor iria entender e iria ficar feliz, porque o Vasco iria trazer, né, uma promessa, um jogador de 23 anos que está em ascensão, né? Cada vez que passa lá no Lescano, performa melhor no time da Argentino Júnior. E o Vasco, no caso com o Esforza aqui, né, não tem espaço, é banco do banco, é super reserva, e só vem desvalorizando. Seria um negócio de primeira, seria um ótimo negócio fazer uma troca de Juan Esforza no Alan Lescano. Acho que qualquer torcedor aprovaria. Deixa nos comentários aí o que você acha dessa possível troca. E é isso, torcedor. A gente vai trazer todas as informações a respeito de Alan Lescano. A gente vai estar aqui fazendo uma cobertura, né, dedicada para ver aí se realmente esse jogador vai vir jogar no Vasco ou não. Qualquer notícia, qualquer informação, vou estar vindo aqui trazer aqui para você no canal e estar deixando minha opinião. E é isso. A gente chegou ao final do nosso vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fica com Deus. Saudação vascaína.